Nós temos alguns pontos de memória na gente, que é os olhos d'água, né, da própria natureza aqui da nossa aldeia, né? Nós temos a Gia, que é um lugar de reserva também, da onde nós vamos buscar a nossa sobrevivência lá, a nossa comida, né? Nossas caças, os lugares de memória nossa, né? E tem outros lugares, as Cacimbas das Franciscas, nós temos o Serrote do Gavião, tudo é um tanto de memória da aldeia. Tudo isso que eu estou contando hoje, que é coisa que os nossos pais deixou, nossos avós deixou, tudo tem contato com a natureza. A nossa mãe terra é vida da gente. O pai plantava ali naquela baixa, perto da nossa casa, ali na lagoa. Plantava feijão de arrancar, batata, macaxeira. Aí eu ficava em casa com a mamãe, ele ia roçar o café para os meninos. E nós terminávamos de ajeitar o almoço, aí nós ia limpar. A macaxeirinha, os feijãozinhos de arrancar, as batatas. Eu corria muito com medo das lagartas que tinha na mandioca, olha. E era bem difícil. A gente totalmente não era como hoje, né? Às vezes a gente levava rapadura com farinha, às vezes um ovo com farinha, açúcar com farinha. Era assim, café com um pedacinho de pão de milho, cuscuz de milho, era isso. Não tinha bolacha, não tinha carne para fazer merenda, não tinha nada disso. As merendas eram essas coisas aí. A gente vivia a subordinário aos patrões. Havia os invernos pesados que a gente saía de casa debaixo de chuva, ia trabalhar com chuva, ia almoçar levando chuva, ia para o serviço levando chuva e voltava de tarde levando chuva e assim sucessivamente, direto nos invernos pesados que eram as atoleiras, era 8 águas por cima de 8 águas que os invernos criavam. E agora hoje os invernos já são mais limitados. Porque eu venho de uma linhagem de agricultores. Minha mãe era servidora pública e meu pai agricultor. E as coisas eram bastante difíceis, né? E assim, através do estudo, sempre a minha mãe pedia que o meu pai também pedia que eu jamais deixasse os estudos. A janela do mundo é o estudo, né? Hoje eu posso dizer, de acordo com o que eu já vivi, o estudo foi o que me direcionou no caminho certo. A minha trajetória de vida foi sempre, além do meu trabalho, sim, me engajar dentro do movimento indígena e com isso aprender não só o convencional, mas assim aprender o cultural com os troncos velhos. Eles são a base do que eu sou hoje, dos ensinamentos que eu trabalho dentro da sala de aula, principalmente na disciplina de interculturalidade. Eu sempre venho colocando o que os troncos velhos sempre vêm ensinando para nós mais novos, que é permanecer com a cultura viva, não esquecer nossas raízes e estar fortalecendo sempre a tradição e a vivência e a cultura do povo canindé. O povo indígena do Canindé, né, o nosso povo, ele tem uma organização social muito bem organizada e estruturada, né, desde do processo, quando a gente inicia em 95, com a luta do território conhecido hoje como GIA,
e também com a abertura ao público do Museu Indígena Canindé de Aratuba, né? O primeiro museu indígena do estado do Ceará e o segundo museu indígena, né, do Brasil. Então aí mais uma referência para a luta do povo canindé. E com isso, estruturalmente, dentro da própria aldeia, né, há as organizações que nesse percurso vêm se organizando coletivamente, comunitariamente, para dar esse suporte, esse apoio, principalmente às lideranças, né, que vem nesse contexto de organização social. Vamos nos organizando socialmente, culturalmente, em todos os aspectos, tentando conquistar, né, os nossos direitos perante a legislação que a gente tem. Antigamente, as aulas que a gente estudava era no coléginho velho, lá em cima, era desse jeito. Se a gente estudava da meio-dia para tarde, de manhãzinha, a gente ia trabalhar na roça, aí quando era 11 horas a gente vinha, a gente pegava uns carocinhos de feijão, aí depois tomava banho e subia para o colégio, porque não era lá em cima, a gente não tinha transporte, a gente subia e descia a pé. O material que nós usávamos eram umas folhinhas de caderno e uns pedacinhos de lápis, porque nossos pais não tinham condição de comprar um caderno para todo mundo, aí comprava um caderno para um e a gente dividia umas folhas, tirava 10 folhas para um, 5 folhas para outro, e a gente dividia e era desse jeito assim, continuava. Antigamente não tinha muito material, eu ainda, meu pai ainda comprava um caderninho para mim, eu comecei a estudar. A gente não começava a estudar com 3 anos, eu comecei a estudar com 7 anos. A gente ia a pé, na chuva, no sol, tinha que ir a pé. Às vezes a gente nem merendava de manhã, porque não tinha merenda, e é igual ele falou aí. Por exemplo, se a gente trabalhasse, estudasse à tarde, de manhã a gente ia ajudar na horta ou no roçado dos nossos pais. E se estudasse pela manhã, quando chegasse à tarde, ia ajudar os nossos pais no roçado. Nós ia brincar aqui no riacho, quando o papai sentia falta de nós, mas a mamãe, aí o papai dizia, a mamãe dizia mesmo assim, Pedro, cadê a Zenilda na Rua Delta? Eu disse, ó, tá no riacho. Era brincar, escorregar aqui nessa pedra aqui e pular de corda. Que nós fazia assim com a corda e pulava por dentro da corda. Toda a vida eu gostava de brincar aqui quando eu era criança. E hoje já estou dessa idade, mas ainda não deixei de amar o meu poço de eu lavar roupa. A espiritualidade indígena, ela como um todo, vai estar ligada à cosmologia da natureza, ou seja, vai estar ligada à adoração dos seres encantados, dos animais, das matas, dos rios, etc. Essa é a espiritualidade indígena. Todos sabem, né, do processo de catequização que os povos indígenas aqui da América sofreram logo com a chegada dos invasores europeus, mas apesar disso, os povos, né, que resistem até hoje, vêm resistindo também e mantendo sua espiritualidade. As matas virgens estavam escuras quando o luar clareou, mas quando eu vi a voz do meu povo, todos os índios aqui chegou.